Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, fechando mais uma semana que foi repleta de acontecimentos muito importantes e de situações inusitadas que eu irei comentar aqui com vocês e que acabam, de um certo modo, desviando o foco de pessoas como todos nós aqui sobre os verdadeiros e reais problemas brasileiros que a gente tem que enfrentar. Eu acho que é por isso que faz com que muitas pessoas tenham um incômodo, né, da gente o tempo todo estar falando dessa turma aí que fez tanto mal ao Brasil, que cometeu tantos crimes. Eu confesso a vocês, fazendo um parênteses nessa nossa abertura aqui, que quando eu criei o Portal do José, a minha motivação principal foi combater as coisas erradas, as coisas insanas que eu estava vendo no campo do direito. Afinal de contas, eu sempre fui professor nessa área, né? E me indignava muito o fato de ver um presidente da República cometendo crimes logo nos primeiros meses e a Procuradoria-Geral da República ficar absolutamente inerte, sem fazer absolutamente nada. Isso era chocante para mim na condição de professor, de advogado e de todas as pessoas, né, que estavam também no mundo do direito, exceto as pessoas que já estavam tomadas por uma coisa insana chamada bolsonarismo. Essas pessoas estão o tempo todo se acoplando como se fossem membros de uma seita às ideias que essa figura o tempo todo apresenta, o seu comportamento, que perverte qualquer lógica, qualquer racionalidade, qualquer senso que um ser humano deve ter quando vive em sociedade, sobretudo aquele que governa um país. Então, quando eu vim para cá, eu achei que a figura do ex-presidente da República, as pessoas que estavam no seu entorno, responderiam criminalmente e acabariam na cadeia por esses crimes, e depois nós tivemos a pandemia que acentuou o volume de crimes que essa gente cometeu. O que ninguém esperava é que essas situações de extrema gravidade ficassem no final da fila, porque primeiro nós teríamos uma fila sendo formada para criminalizar ladrões, corruptos, vigaristas. Gente, não sou eu que estou falando isso e nem estou exprimindo aqui um sentimento de raiva, não. É assim que a imprensa do mundo está vendo esse acontecimento aqui no nosso país. Pesquise a figura do Bolsonaro em qualquer jornal, qualquer canal de internet espalhado pelo mundo, que vocês vão ver que a cobertura é de alguém, sobre alguém que cometeu corrupção, alguém que está calando, alguém que está tentando fugir, alguém que cometeu uma série de insanidades que se somam aos crimes que ele cometeu contra o nosso país. Bom, feita essa abertura um pouco mais longa, né? Antes de entrarmos aqui nos temas específicos, eu quero tocar aqui algumas questões jurídicas, mas são facilmente compreensíveis, não precisa ser advogado, nem estudante de direito, são situações que o povo precisava entender. Mas antes de entrar nessas análises, eu quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, é aquele protocolo fundamental, né? Dê seu joinha, compartilhe os nossos vídeos, mande seu comentário para cá, se inscreva no nosso clube de membros se você puder e participe do nosso chat, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, é muito chocante para quem é do direito ver o comportamento do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora Araújo. Eles funcionaram ali como advogados de defesa de Bolsonaro. E nós todos que estamos nesse embate político, embate das ideias, a gente começou a ter esse transtorno, né? Porque a gente não estava só combatendo o modelo econômico, as injustiças sociais aqui no nosso país, a perversão das instituições contra o povo brasileiro, do Congresso Nacional, de políticos de direita, políticos conservadores e também de políticos inescrupulosos, né? Que fingem que são religiosos, mas na verdade eles montaram estruturas políticas para arrecadar dinheiro e interferir também no processo político aqui no nosso país. Enfim, nós passamos de um tempo para cá a ter esse tipo de obstáculo também ao debate das ideias do nosso país. E são pessoas que sugaram, né, o debate para baixo, para uma espécie de lodaçal. Então, hoje é impossível a gente apenas lidar com debates no campo da racionalidade, no campo das pautas que os meios de comunicação apresentam, porque a gente tem esse entulho que está, inclusive, representado dentro do Congresso Nacional. É uma gente sem escrúpulos, são delinquentes que não têm propostas para absolutamente nada e o único papel dessa gente é fazer uma sabotagem à República Brasileira, porque eles queriam que aqui tivéssemos uma ditadura comandada por um ladrão de joias, como a gente está vendo aqui. Então, gente, eu comentei com vocês mais cedo que até dezembro a Delegacia de Polícia Federal, que está fazendo a apuração ou a confirmação dos crimes de Bolsonaro, apresentará um relatório para o novo Procurador-Geral da República. E aí a gente vai ver a verdade se processar aqui no nosso país e finalmente a justiça caminhando um pouco mais rápida, né, em relação a isso, sem prejuízo dos outros crimes todos. Bom,
Eu queria abrir aqui um parênteses aqui depois dessa abertura, vou voltar ao assunto. Há uma pesquisa que saiu do Datafolha agora, tá? Pesquisa aqui nessa sexta-feira. A Datafolha aqui que faz uma avaliação do governo Lula na cidade de São Paulo. Gente, a última pesquisa foi em junho. O Lula saltou de 37% de aprovação para 45% de aprovação. Isso não é pouca coisa. Mas isso também deve ser entendido pela equipe de comunicação de Lula como uma situação que não deve causar um acomodamento. Porque o embate a essa gente toda que nós fazemos aqui no nosso portal, a essas ideias, esse conjunto de criminosos, ele precisa também do envolvimento mais direto do presidente da República, que não é apenas um líder eleitoral, ou não deve ser apenas um líder eleitoral. Tem que ser um líder político, sim, para chamar o debate, para apresentar ideias, para explicar situações, para explicar contradições e dificuldades. Então, é um resultado muito positivo, mas esse resultado positivo ele tem que ser sempre analisado de um modo crítico, um modo otimista, mas um modo muito crítico também. Eu não podia deixar de fazer esse comentário porque isso vai desdobrar ainda em muitas matérias, né? Bom, e aí, gente, o combate que a gente faz a essas pessoas todas, a esses grupos, eles é uma obrigação que nós temos, porque muitas dessas falas desses grupos, eles vão sempre no campo de contestar as instituições, a democracia, a liberdade republicana, a liberdade cidadã, enfim, eles acham que a liberdade é a possibilidade de fazer tudo sem nenhum tipo de limite da lei. Enfim. E aí, uma das questões que eu queria comentar com vocês, mas eu não fiz antes, porque estava me faltando algumas informações, é o fato que aconteceu lá com o Fausto Silva, né? O Faustão, ou seja, o transplante de coração. É impressionante como é que as pessoas são irresponsáveis. Na medida que surgiu o fato, muita gente começou a disseminar uma série de informações, entre aspas, de uma forma absolutamente irresponsável. Como se o Fausto Silva tivesse comprado o coração, porque é rico, enfim. Esse tipo de desinformação acaba causando uma inibição das pessoas que, de boa fé, querem ser doadoras de órgãos, porque quem é que vai doar órgãos se o negócio não é sério, se o negócio é uma patifaria? Então esse tipo de comportamento dessas pessoas é irresponsável e ataca princípios de convivência social de uma maneira muito intensa, né? Então eu quero compartilhar hoje com vocês o final do Jornal Nacional de ontem, porque a Renata Vasconcelos deu uma chorada, o Bonner ficou engasgado também, mas não é só por isso que eu quero mostrar esse trecho para vocês, é porque eu quero mostrar aqui o doador, que acabou sendo, de um certo modo, esquecido, né? E é uma forma muito importante de você estimular que as pessoas se engajem em doação de órgãos, mostrar a vida de quem fez essa doação, a família, né? Eu espero isso que seja feito. Eu vou dar aqui a pequena contribuição ao nosso portal. Primeiro, vou colocar aqui a fala do Faustão ontem, que emocionou a todos nós, né? E também, porque foi muito sincera também, gente, porque o Faustão ele é uma pessoa muito querida no meio artístico. Claro que ninguém é unanimidade, mas as pessoas que conhecem o Fausto Silva de perto são pessoas que, em geral, falam muito bem, e ele sempre teve um comportamento político, né? Embora dentro de um esquema muito grande, mas ele sempre dentro das franjas que ele podia ler, ele colocava as suas ideias, algumas situações muito interessantes, né? Muito importantes, muito positivas para a sociedade. Vamos acompanhar aqui o depoimento do Faustão, vamos lá. Fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Estou com a voz ainda assim, eu fui entubado, mas está recuperando. Já estou andando. Terceiro dia depois que eu fui operado. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado. No quarto da UTI, Faustão falou sobre a espera pelo órgão. Para que todo mundo tenha a certeza do que é o transplante. Pra vocês terem uma ideia, dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também nessa fila. O apresentador destacou mais uma vez a recuperação rápida e fez um apelo. A recuperação é fantástica e agora é motivar todo mundo a fazer do país o primeiro doador de órgãos do mundo. Temos que conscientizar, não tem que ser obrigatório. Tem que ser todo mundo a falar isso. Ainda estou com a garganta meio arranhada, que eu fui entubado.
mas estou bem, mas muito disposto, já estou andando. Aqui no hospital, Faustão faz diálise e começou sessões de fisioterapia. O último boletim médico sobre o estado de saúde dele diz que a função cardíaca está normalizada e estável e que foram retirados o dreno e alguns catéteres. Faustão soube o nome do doador do coração que recebeu pela imprensa. O apresentador se dirigiu emocionado à família dele. Eu volto a me comunicar com vocês que fizeram uma corrente, uma comoção absurda. Eu não acreditava que isso fosse acontecer. Eu já parei de trabalhar em televisão. Para mim foi uma tremenda surpresa. Mas especialmente o recado de novo é para o senhor José Pereira da Silva, pai do Fábio, um atleta, surfista, jogador de futebol, 35 anos, que teve morte natural, graças à imensa generosidade dele. Do Wellington, irmão, da viúva Jaqueline, eu estou vivo. Vou agradecer sempre e eu espero um dia pessoalmente agradecer. É de uma generosidade que me emociona, me motiva. A única coisa que eu prometo é honrar a memória do seu filho, fazendo só coisas boas. Esse recado é especificamente para José Pereira da Silva, galera da Baixada, o Wellington e a Wellison e a Jaqueline. Jamais esquecerei de vocês e vou um dia agradecer pessoalmente. Deus lhe pague por tudo que vocês proporcionaram para mim. Estou eternamente grato. Saúde pro Faustão. Saúde. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor. Então, gente, Boa noite e até amanhã. eles ficaram muito emocionados, porque não é pouca coisa, né? E hoje eu fui dar uma pesquisada. O Fábio Cordeiro da Silva é esse rapaz aqui, tá? Deixa eu mostrar a foto para vocês aqui. Esse é o doador, aquele que doou o coração. E, enfim, que era um trabalhador, né? Do dia que ele perdeu a vida, ele estava como azulejista, né? E teve um AVC, foi encontrado ali, foi levado para o hospital, infelizmente não resistiu. E a família doa. E a família que doa, gente, não sabe para quem está doando, não. Isso aí é um negócio muito sério, né? É uma família que se doa também. Então, calhou por uma questão de compatibilidade, tem uma série de fundamentos científicos, né? Possibilitou que esse coração fosse destinado ao Fausto Silva. Então, que ele tenha vida longa, que todas as pessoas, né, depois desse episódio, também tenham uma compreensão, né, de como é bonito, como é bacana, como é gratificante você poder ser útil até no momento de dor, no momento de uma perda, né? Esse é o sentimento que a gente deveria ter mais compartilhado no nosso país e não essa coisa tão ruim que a gente enfrentou, está enfrentando e enfrentaremos durante um bom tempo aqui no nosso país. Graças ao bom Deus, temos aqui esse nosso espaço. Graças à tecnologia, é possível a gente estar congregando tantas pessoas e estar lutando, né, contra essa coisa toda, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Filas estão andando. Comentarei coisas interessantes no nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!